Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Universo das Carnívoras. Eu sou Rafael Ferrarese e o Mão de Urso, tudo bom? Bom pessoal, como é de se esperar, o vídeo de hoje fala sobre sarracênias. Por isso que o título do vídeo é sarracênias e não como cuidar ou como cultivar ou algo do tipo assim. Porque ele não é específico, eu não vou falar alguma coisa específica, eu vou falar quase tudo de sarracênias hoje, tá? Mas hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu tenho reparado que deu muito certo. E eu vou dizer a experiência para vocês. Vocês estão vendo aqui a minha sarracênia psitacina versus... Eu não lembro mais. Eu acho que ela é psitacina versus purpúrea, tá? Então vocês estão vendo aqui a minha psitacina cheia de mato, né, e tudo mais. Bom, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas relacionados ao cultivo geral das sarracênias e o que eu tenho feito que tem dado certo, o que talvez tenha feito que deu errado, desculpa, bati na câmera, tá no tripé para ficar mais fácil de eu manusear e mostrar para vocês e não ter tanta oscilação de imagem. Vocês vão ter aí interferência de áudio porque eu estou gravando do lado de fora aqui de casa, então é muito comum passar um carro, um besta dar um grito, sei lá, qualquer coisa, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, a começar aí, sarracênias não é um bicho de 7 cabeças, não tem diversos problemas. Substrato é o substrato básico, tá? De preferência, musgo mais perlita, 50-50, né? Perlita é aquela bolinha branca que parece isopor. Apesar de ter gente que cultiva com isopor também, eu não recomendo. O legal é você comprar perlita. Hoje perlita é fácil de você achar. Então, o substrato aí, basicão, musgo mais perlita. Mas, Rafa, eu já vi que dá para cultivar em musgo puro também. Dá para cultivar em musgo puro. Enfim, sarracênias, elas adoram sol, tá? São plantas que crescem muito melhor no sol do que na sombra. No sol do que na sombra, tá? Então, sarracênias precisam de sol, então... seria legal você ter pelo menos aí 8 horas de sol, 5 horas de sol, um lugar que tenha sol ou luminosidade boa para que ela receba a radiação do sol para conseguir crescer, tá bom? Bom, é muito comum a gente deixar cultivadores aí mais antigos acabarem deixando as sarracênias ficarem desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Cheio de mato. Mas eu vou falar para vocês que esse mato aqui, dependendo do mato, ele acaba sendo benéfico. Porém, se você deixar juntar muito, existem algumas pragas que vêm junto com o mato. E aí essas pragas, elas acabam matando a sua planta, tá? Não necessariamente o mato mata a sua planta, mas as pragas que tem junto com o mato, elas acabam sufocando às vezes as raízes e tudo mais. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu notei. E esse é o diferencial do universo das carnívoras. A gente aprende, testa e faz. Fui numa visita ao mestre Marcos Ono, lá do Flora Ono, para quem não conhece. Um dos maiores cultivadores de plantas carnívoras do Brasil, na minha opinião. Está entre os melhores do mundo, no meu ponto de vista, tá? Aí os recalcados que se mordam. E fui analisar as sarracênias dele, aquelas fotos que eu tenho lá no universo das carnívoras e tudo mais, falando a respeito de sarracênias, e tem lá várias sarracênias no fundo, são no sítio dele. E eu notei que as sarracênias dele, elas vão muito bem. Eu tive vários problemas com sarracênias aqui na minha casa, as sarracênias nascendo com folhas tortas. Eu vou até mostrar porque eu ainda tenho algumas que estão desse jeito. Olha só, sarracênias com problemas, olha só. E num contexto geral, que tipo de situação é essa que ataca as sarracênias e tudo mais? Está relacionado a diversas situações sobre um fungo que ataca a planta e faz com que as folhas entortem, tá? Mas aqui, o grande diferencial entre uma sarracênia e outra, eu não tinha reparado ainda, até ir lá no Marcão. Esse é o negócio, né? Olha só, essa daqui tá aí tomada pelo musgo, mas a coroa dela, que é como a gente chama o lado de fora, eu chamo o lado de fora, né? Não como a gente chama. A coroa dela está praticamente enterrada. O musgo passou por cima da coroa. E aqui, ó, a coroa está para o lado de fora. E a planta está muito bem enterrada e a planta começou a dar defeito para o lado de fora e a planta mal. Bom, além do fato dessa planta daqui estar enterrada, eu notei que quando ela
se enterra, eu não tinha notado isso. Ela começou a ser atacada por fungos, por alguns tipos de parasitas que estavam tomando as minhas plantas. E foi aí que eu resolvi pedir socorro. Pedi socorro pro lado de fora, pedi socorro pro lado de dentro, cara, corri atrás de nego pra caramba. Cheguei lá no Marcão, resolvi tomar uma atitude. Fui ver quais eram as sarracênias dele que saíam melhor e quais eram as sarracênias que não saíam melhor. Cara, todas as sarracênias dele, que estavam muito bem, estavam com a coroa desenterrada. E aí eu fui olhar algumas que eu falava assim, não, deve ser quantidade de musgo das minhas plantas, que não dão quantidade de musgo ou algo do tipo. E aí eu notei um vasinho dele lá, que era menor do que esse vaso aqui, ó, tá vendo? Ele era do tamanho de um copinho de café, desse tamanho assim, com uma sarracênia de quase 70 centímetros dentro. Mas a grande diferencial é que a sarracênia ela tinha crescido e ela tinha passado para outro vaso. Então era uma sarracênia daquela grandona de quase, sei lá, estava dando quase 1 metro de altura, dentro de 2 vasinhos pequenininhos. O que aconteceu? O talo da sarracênia, ela cresceu e aquele talo, como se fosse uma samambaia, você já viu aquele negócio que nasce do lado da samambaia? Começou a invadir os outros vasos. Como se a planta fosse crescendo para o lado de fora e a única coisa que importasse era a raiz. Então eu comecei a fazer testes, eu comecei a fazer nas minhas plantas e o resultado veio, cara, em questão de dias, de semanas. 1 semana depois a minha planta já deu um resultado muito bom. E eu vou mostrar para vocês, depois dessa visita no Marcão, o que é que eu estou adotando agora com as minhas sarracênias para eu não ter problema, tá? Eu vou tentar colocar aqui de um jeito para que vocês consigam ver, tá? Esse daqui é um vaso auto-irrigável de garrafas PETs. Olha só, você consegue ver aí, né? Para quem não sabe fazer esse vasinho de garrafa PET, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como que se faz. E aqui, ó, o grande que eu falei a respeito das sarracênias, tá ali, olha só. Eu vou usar um lápis para mostrar para vocês. Essa daqui é a coroa da planta, tá vendo? A coroa da planta está para fora do musgo, tá? E olha só, essa coroa, daqui a pouco eu vou desenterrar, vou mostrar para vocês, tem esse talo como se fosse uma árvore deitada no chão. E a única coisa que importa estar dentro do musgo são as raízes. A partir desse momento eu entendi que se eu enterrar essa coroa aqui, o que vai acontecer? Quando eu enterro, a parte que acaba morrendo normalmente das sarracênias, elas vão morrendo a parte de trás e vai nascendo. É a frente de crescimento que a gente chama. Esse é um texto usado mesmo. Todo mundo usa. Frente de crescimento. Se eu enterrar as partes que já morreram da sarracênia, essas partes elas vão ficar úmidas e aí elas vão começar a dar fungos e aí eu vou ter que tratar o fungo. Então é melhor eu prevenir o fungo ou tratar o fungo? É melhor eu prevenir o fungo. Então eu notei que o Marcão, ele desenterra as coroas das sarracênias dele. Olha só que legal. Eu vou desenterrar uma aqui para você ver, tá? Ó, não está enterrada, na verdade eu estava trabalhando nela agora, tá? Ó, tá aqui. Vou tirá-la aqui do lado para você ver, tá bom? Olha só, essa daqui é a sarracênia e sua raiz, tá? Essa aqui é uma Leucophila versus Kurt, alguma coisa assim, tá? Tá aqui, ó. Essa parte aqui de cima, esse estolão aqui, esse talo gigantesco, ele tem que ficar pro lado de fora do musgo. Não para o lado de dentro. Você não tem que enterrar até aqui a planta e deixar essa coroazinha assim para fora. Não, você tem que deixar esse talo inteiro para o lado de fora. Olha só, acho que desse lado dá para ver esse talo melhor. Tá vendo esse talão aqui? Esse talo ele tem que ficar inteiro para o lado de fora. E a única coisa que tem que ficar para o lado de dentro são as raízes da sua planta. Quando isso acontece, esse talo aqui, ele tende a ficar meio mole se quando você for replantar. Automaticamente a planta desenvolve raízes mais fortes para fixar esse talo ainda mais lá. E é aí que ele fica firme e a planta cresce sólida. Cara, isso faz muita diferença, tá? Isso foi um grande achado assim para mim, além do tratamento do Jimmy. Eu estava tratando com um inseticida para acabar com os fungos e tudo mais, até que eu saquei essa da coroa estancada para o lado de fora, tá? Então aqui, ó, olha só, vou usar uma faca para vocês verem, ó, essa parte daqui para baixo, você pode até colocar ela assim, ó, lá.
ela vai achar um jeito de se enterrar sozinha. É incrível, você coloca a sarracenia assim e daqui a pouco parece que ela automaticamente ela se assenta. Cara, é show de bola essa planta, tá? Então quando você for replantar a sua sarracenia, para você que tá tendo problema com fungos e tudo mais, tenta utilizar essa dica aí, ó. Olha só, sarracenia plantada no fundo, tá? Plantada só da parte da coroa para baixo. E essa parte aqui, ó, que seria esse tronquilho aqui, ó, esse tronquilho, ó, fui muito Harry Potter agora. Nesse tronco aqui, ó, esse tronco tem que ficar para o lado de fora, tá? A frente de crescimento também tem que ficar para o lado de fora. Você não pode enterrar ela. Quando você enterra ela, a sua planta fica muito mais suscetível aos fungos, tá? Então eu vou mostrar aqui para você como que essa planta está plantada aqui. Olha só. Bom, é importante você entender que existe um negócio chamado frente de crescimento. Olha só, isso daqui é a frente de crescimento. Significa que a planta vai crescer para frente disso daqui. Às vezes acontece dela crescer para os lados e para o outro lado, mas ela muito raramente vai crescer aqui para trás. Então quando você for plantar a sua planta, primeiramente você vai vem preencher de musgo aqui o seu vaso auto-irrigável, tá? E vai fazer o seguinte, você vai abrir o substrato, peraí que eu vou dar um jeito de subir para você ver aqui, tá? Você vai abrir o seu substrato, pode ser com o dedo mesmo, ela já estava plantada ali, então o buraco tá lá, ó. Olha só, eu abri o substrato aqui e vou enfiar as raízes lá dentro, ó. Vou usar aqui alguma coisa só para dar pode ser um lápis, pode ser qualquer coisa. Você vai enfiar as raízes com a maior delicadeza lá dentro. Vai colocando devagar com o lápis, tá? Vai colocando, você vai reparar, ah lá, ó, eu enterrei as raízes, tá vendo, ó? Coloquei as raízes lá dentro, aí eu vou empurrando um pouquinho mais, empurra do lado de lá, e o tronquinho ficou para fora, olha só, esse tronquinho vai ficar para fora. Você vai pegar o musgo, e aí, ó, você vai apertar aqui, ó, de uma forma que ela fique firme, mas que você não enterre a coroa, tá? Outra coisa que é importante você fazer, encoste a ponta oposta da frente de crescimento na borda do vaso. Por quê? Ela vai crescer para o meio do vaso, entendeu? Para fora do vaso não interessa crescer nada. Então aí você plantou lá, encostou o tronquinho na bordinha do vaso, você vai fazer isso aqui, ó. Você só vai preencher de musgo em volta. Ó o barulhão. Não tem jeito, cara. Gravar aqui é assim mesmo. E aí, ó, você vai preenchendo com musgo em volta, tá? Só de uma forma que as raízes estejam prontas. Eu gosto de fazer o seguinte, vim aqui debaixo da frente de crescimento, olha só, tá vendo? Eu dou uma levantadinha, empurro assim, e aqui embaixo eu empurro um pouquinho mais de musgo, assim, ó, que é para ela ficar bem levantadinha mesmo, olha só. Tá vendo? Bom, a partir daí você já consegue entender, ó. É que ele deu uma tomadinha aqui para cima, mas ó, tá aqui o tronco, tá pro lado de fora, as únicas coisas que estão enterradas são as raízes. Cara, isso é show de bola. Fez muito resultado, deu muita diferença. Minhas sarracenas começaram a crescer muito e começaram a crescer muito da noite pro dia, cara, foi incrível, o resultado foi fantástico. Não é à toa que o Marcos Zono é o mestre que é e tem as plantas que tem, porque ele tem alguns segredos, alguns macetes, que às vezes a gente só vai prestar atenção se a gente for lá olhar, não tem jeito. E não tem como você ficar perguntando as coisas pros outros. Outras coisas muito importantes da sua sarracenia, além desse jeito novo, diferente que eu adotei em plantar as minhas plantas, seria... Olha o barulhão. Seria relacionado à poda da sua planta, tá? Fazer a poda do jeito certo é o correto, né? O jeito certo é o correto. Como assim a poda da sua planta é o jeito certo? Tire as folhas secas, realmente podar as folhas secas. Vim aqui, ó, e plau, plau, plau. Não tem problema, vocês já viram uns vídeos de uns caras que eles catam as motosserras e vai e acaba com as plantas? Por incrível que pareça, aquilo lá não mata a sua planta, não prejudica ela também não, tá bom? Bom, beleza. Bom, galera. Bom, beleza. Beleza, galera. Bom, isso aí, na verdade,
É só para vocês entenderem como que funciona esse esquema das raízes e do tronco da sarracênia. Bom, aí vem uma outra questão. Rafa, você falou de poda, você falou de substrato e a água. Como é que você tem mantido a água das suas sarracênias? Além da luz, né? Muito sol e tudo mais. Isso daqui, ó, é um vaso auto-irrigável. A única coisa que eu faço é isso daqui, ó. Eu vou pegar uma garrafa, quer ver? Eu vou até ali pegar uma garrafa agora. Espera aí. Tá aqui, ó, minha garrafa. Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Garrafa de soda. Garrafa verde, garrafa azul. Não importa a cor da sua garrafa. Vai tirar essa parada aqui, ó. Tirou, certo? É rápido. Cara, você nunca mais vai gastar garrafa PET na sua vida, né? Tirou isso daqui, ó, você vai cortar esse fundo. Geralmente eu não uso essas aqui, ó, porque elas têm uma deficiência que você não consegue encaixar. Mas, vamos fazer um furo aqui. Certo? Cortei. Daí, depois de cortado, você vai ver que a garrafa ficou assim. A única coisa que você faz é destampar. Eu gosto, é que essa daqui é bem pequena, tá? Vou fazer aqui o corte, deixo da altura que eu quero, ó. Tá, vou aqui, vou continuar cortando aqui, tá? Lembrando que a parte de cima ela vai ser o seu vaso e não a parte de baixo, tá bom, ó? Aí deixei aqui. Depois disso, a única coisa que você vai fazer é encaixar uma na outra. Eu fiz 2 cortes aqui, ó, e tá vendo que ficou meio estranho? Mas vai funcionar, ele fica funcional. Isso daqui previne o mosquito não consegue chegar na água, e isso daqui funciona como um vaso auto-irrigável. A única coisa que você vai fazer, ó, tá vendo? A parte de cima, a parte de baixo, e coloca assim. Quando é garrafa de Coca-Cola, funciona melhor, elas encaixam melhor, elas ficam mais funcionais, assim, encaixa certinho, né? Aí você calcula do jeito certo, o tamanho certo para você encaixar, ó. Olha só, fez isso, ó, boquinha para baixo, boquinha para cima, fruf. Colocou, você vai encher de musgo aqui dentro. A partir daí, a água tem que ficar aqui cheia, igual tá nesse vaso aqui, ó. Peraí, eita, chutei o tripé de novo. Vou pegar aqui, ó. Olha só, tá aí o meu vaso, olha só. Esse é o vaso auto-irrigável que eu uso para as minhas sarracênias. Ele é simples, é fácil, é rápido, olha só. Fiz lá o corte, ó, tá vendo? Cortei a parte de cima, cortei ela na verdade no meio, encaixei, virei ao contrário, coloquei e pronto. A partir daí você só precisa manter a água aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Olha só, eu enchi tudo isso aqui de musgo, olha só. Encho de musgo, vai musgo pra caramba. Encho até a borda e planto as minhas sarracênias daquele jeitinho certo, bonitinho que eu te ensinei agora há pouco, tá? Faz a poda certa da sua planta e coloca ela no sol, sem segredo, sem novidade, sem nada disso. O grande segredo disso tudo, né, o grande sacada disso tudo é que você não enterra essa parte daqui, ó. Tá vendo, ó? Esse tronquinho você não enterra. Você só enterra as raízes e aperta ela bem para que a sua sarracênia fique firme. Mas a coroa e a frente de crescimento sempre plantada desse jeito aqui, ó. Da borda pro meio, da borda pro meio, da borda pro meio. E a sua planta desenterrada, tá? Para não acontecer desse tronco aqui, ó, dele apodrecer. Porque é o que vai acontecer. Ele vai ficar dentro da água, ele vai ficar sem pegar oxigenação, né? Vai ficar muito tempo lá molhado, ele vai pegar fungo. Automaticamente a sua sarracênia também vai fungar e aí você vai ter que controlar o fungo com o quê? Com Dime, né? Que é o que a gente usa quando isso acontece. Beleza? Bom, pessoal, vou mostrar as minhas sarracênias lá do fundo para vocês verem. Bom, e daí, olha só, tá vendo aqui, ó? Essa daqui foi a que me fez pensar desse jeito, olha só. Tá vendo? Que eu vi ela lá, até peguei ela. Olha só como ela cresceu bonita. Eu vou colocar ela aqui pra frente para vocês verem. Olha só. A frente de crescimento dela. Olha o tronco pro lado de fora. E olha a coroa totalmente pro lado de fora. Como fez a diferença na planta. Como ela cresce mais bonita. Como ela fica mais vigorosa. É muito legal isso. E eu fiz isso com todas as minhas sarracênias. Olha só. Você pode ver que em todas eu utilizo esse método do vaso auto-irrigável. Olha só, essa Flava rubricorpora, linda pra caramba, quer ver, ó? Deixa eu ver se ela dá o zoom certo aqui, ó. O foco.
Tá vendo, ó? Flava rubricorpora também, ó. A frente tá desenterrado. Tá desenterrado. As minhas purpúreas todas desenterradas, né? Ó, frente de crescimento. Olha essa daqui, ó. A coroa também desenterrado. Olha aquela lá, ó. Olha só que bonita. Aquela lá é uma rubra gulfensis. Olha só, a coroa também desenterrado, para você ver como é que funciona tudo isso daqui e como é que eu estou mantendo as minhas sarracênias. Beleza? Bom, pessoal, no demais, sarracênia gosta de sol. Deixa ela no lugar que tenha sol. Mantenha esse vaso auto-irrigável aqui sempre cheio, tá? De vez em quando deixa baixado, um pouquinho só, mas não deixa muito tempo sem água não, que você pode prejudicar suas plantas, tá bom? Sol. E esse vaso auto-irrigável sempre cheinho, substrato ali, musgo padrão, às vezes um pouquinho de perlita, você vai muito bem. Eu acredito que as suas sarracênias também. Beleza, pessoal? Bom, essa foi mais uma dica sobre sarracênias. Não esqueçam de fazer a poda do jeito certo. Não esqueçam de acompanhar as suas plantas, que eu acredito que elas vão muito bem. Obrigado, beleza? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir, tá bom? Não esquece de compartilhar. Se inscreva no nosso canal para aprender ainda mais a respeito de plantas. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.